A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho. Faremos a leitura diária da nossa lição, que está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17. E João, capítulo 4, versículos 3 a 27. Que está intitulada Jesus, o homem puro que interagia com todos. Primeiro, Marcos 2, 15 a 17, que diz: E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora, João 4, 3 a 27. E deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os teus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte da água jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que todos neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis.
Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Bom, passamos metade do tempo só fazendo a leitura dos textos, não é? Um texto bem longo, por sinal. Estamos diante de dois textos no qual nós vemos o Senhor Jesus com pessoas que eram alvo de preconceito, né? Os fariseus, os publicanos e a mulher samaritana. Os fariseus e os publicanos, não é? Porque os publicanos cobravam impostos altíssimos, como todos nós sabemos, e eles, de certo modo, eles não combinavam com Jesus. Então, o que Jesus estava fazendo ali no meio deles? O que Jesus estava fazendo com os publicanos e os pecadores? E os fariseus questionavam isto. Não é? O que Jesus estava fazendo no meio dos publicanos e pecadores? O que Jesus estava fazendo no meio deste povo? Se a expectativa é que ele seja um homem santo, que ele seja um homem diferente, que ele está fazendo ali no meio deste povo? E eles eram preconceituosos. E isto, de certo modo, incomodava a turba, essa turba em geral, não é? Que tinha uma santidade exterior, né? Como Jesus, né, mostrava, né? Era como um sepulcro caiado. Mas na verdade, interiormente, só Deus sabe a situação. No entanto, uma outra situação que deixaria as pessoas questionando, já que os discípulos não tinham já mais essa postura, que os discípulos andando com Jesus já tinham mudado de postura, só ficaram se interrogando por que Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, mas não falaram nada, né? Só pensaram. Por que Jesus falaria com uma mulher samaritana? Que as escrituras dizem, era-lhe necessário passar por Samaria. E até a mulher questionou, por que o Senhor vem falar comigo que eu sou uma mulher samaritana? Então, esse comportamento da parte de Jesus era questionável, não só da parte da samaritana, como da parte dos discípulos, de quem quer que o visse. Não era normal um judeu conversar com um samaritano. Por que não era normal esse tipo de diálogo? Porque vamos fazer um retrospecto histórico. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, eles deixaram a terra lá devastada. E o povo das 10 tribos, não é? Eles foram
levados cativos pela Assíria, bem antes dos judeus, não é? Uns 200 anos, mais ou menos 200 anos, antes dos judeus, só que eles ficaram ali, mais ou menos nas proximidades da região, e eles foram praticamente dizimados. E os que ficaram, eles se misturaram com os deuses assírios. Só que a idolatria que tomou conta do povo da tribo de Israel, das 10 tribos, foi se minando. E eles foram adotando, não é? A adoração ao Deus de Israel, só que eles foram misturando a adoração ao Deus de Israel com elementos da adoração aos deuses da Assíria e aos deuses das outras nações. Então ficou como se fosse um judaísmo misturado, não é? Então não era um judaísmo verdadeiro. E até eles tinham, né, criado ali, pensado em criar um templo em Samaria para adoração ao Deus de Israel. Mas aí quando ela fala que é em Samaria onde se deve, que se deve adorar, aí fala assim, não, mas eles dizem que não é em Samaria, no templo de Samaria, em Jerusalém é que se deve adorar. Aí Jesus fala para ela, não, deve-se adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque para o Senhor não importa se é samaritano, se é judeu, se é gentil, se é grego. Então, os gregos vieram falar com Jesus, né? Nós fomos ver, os gregos vieram falar com Jesus, outros povos tiveram contato com o Evangelho. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho para os gentios. Então, qual é a relação que nós fazemos com essa lição aqui? É que a Ruth, sendo moabita, e os moabitas sendo uma nação com a qual os israelitas não deveriam se casar, né? Como nós vemos lá, 1 Reis, capítulo 11, né, que Salomão se casou com mulheres de várias nações e uma delas era moabita, e eles se perverteram o seu coração. Nós vimos que o Senhor não admitia essa mistura com essas pessoas para perverter o coração. Mas desde que essas pessoas estivessem convertidas de coração, por que não serem admitidas no meio do povo de Deus? Então, deveria haver hospitalidade a partir do momento que houvesse conversão. Deveria haver pregação para haver conversão. Nós não poderíamos ter, então Jesus estava dizendo o quê? Que nós não poderíamos ter uma postura preconceituosa. Nós deveríamos dar testemunho para que houvesse conversão. Foi o que Noemi fez. Noemi deu testemunho e houve conversão. Jesus deu testemunho e aquela mulher se converteu e ainda foi pregar para outras pessoas na cidade. Jesus, ali no meio dos publicanos e os pecadores, estava dando testemunho do Senhor. Então, não podemos ter uma atitude preconceituosa e colocar as pessoas de lado. Mas é nosso dever ganhá-las para Cristo. É o que Jesus nos ensina. Amém?